Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um episódio do Mind Player. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo super legal, um filme super legal. Na verdade, inclusive eu não tinha assistido, né, porque até por causa da correria, mas eu já ouvi falar, né, eu já tinha visto o pôster, mas por causa da Cleonice Carvalho, a gente vai fazer a análise, né, da mente subconsciente, enfim, de tudo relacionado à espiritualidade, em relação ao domínio mental, domínio da mente, por causa da indicação dela. Cleonice, muito obrigado pela indicação do filme. E se você, na verdade, quer também alguma indicação de filme pra gente analisar aqui dentro, tá bom, do canal do YouTube, é só você colocar aqui nos comentários. Então, vamos começar. A gente vai falar sobre o filme Lucy. Então, vem com a gente. Antes de começar um Mind Player, eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Para se inscrever é fácil, basta clicar no botão aqui vermelho abaixo que está escrito inscreva-se. Além disso, clique no sino, né? Através do sininho você vai ter as notificações de todos os nossos vídeos aqui do canal do YouTube, não só do Mind Player. E se você está ouvindo a gente, às vezes em outra mídia, ou mesmo não está muito prestando atenção, entra no YouTube agora, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, nosso canal em português, língua portuguesa, para você conseguir ter um domínio da mente, como dominar o poder da mente, a sua espiritualidade, e além disso conseguir mais resultados na sua vida, tá bom? O primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre Hollywood versus qualidade, né? E eu tava prestando muita atenção nisso porque eu acompanho muita essa parte da mente, né? Não só que, por exemplo, eu tô gravando do Brasil, mas eu acompanho, tenho clientes fora também, e a gente percebe o quê? Que qualquer filme, na verdade, que é muito criticado, ele é muito bom, né? Então essa primeira parte tem a ver com isso. Então a qualidade versus Hollywood. Inclusive tem mentores meus dos Estados Unidos que falam Hollywood na verdade é muito uma ilusão, né? Basicamente todos os filmes que todo mundo gosta é como se fosse a boiada, vamos dizer assim. Isso independe se você gosta do filme ou não. Tem filme que eu gosto, que todo mundo gosta. Só que ao mesmo tempo tem muitos filmes bons que eles são, a gente coloca em inglês como que é undervaluated, ele é como fala, é avaliado, tô tentando procurar a palavra em português, mas ele é subqualificado, sabe? Colocado como um filme ruim. Mas na verdade não. E a Lucy é a mesma coisa. O filme Lucy é a mesma coisa. Então assim, a gente percebe que lá aconteceu a mesma coisa. Então se você vê os ratings, vê os rankings, foi muito mal colocado. E isso aconteceu também com alguns filmes recentes, com o Robin Hood, a nova versão do Robin Hood, que é muito bom o filme, a mensagem. Além disso, você tem o vidro, né? Então, que tem, por exemplo, Corpo Fechado. Você tem, né, do diretor indiano, né? Shyamalan, esqueci agora como pronuncia, mas basicamente tem vários filmes, né, que ele fez até chegar nesse e também foi muito mal qualificado. Então, não fique noiado, né, noiada, assim, você siga boiado em relação o filme foi qualificado como ruim. Vá assisti-lo, porque a mensagem que está no filme é muito boa. E o que acontece com a Lucy é a mesma coisa. Você percebe o quê? É um filme que trata de umas narrativas, a gente vai falar isso até de memórias implantadas, que não estão sendo trabalhadas pela humanidade. E por causa disso, como qualquer filme que trabalha essa parte mais interior, ele é muito mal qualificado, porque as pessoas não querem que as pessoas saibam disso, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu quero falar com você é o domínio da mente. E se a gente perceber no filme, né, do começo ao fim, a gente tem o quê? Mente significa cérebro. Tá bom? E aí, eu vou falar de vários spoilers, né? Se você não assistiu o filme, assim, peço desculpas, mas pausa agora, vai ver e depois você assiste o Mind Player, tá? Porque eu tenho que falar das cenas. O que acontece é que a Lucy, na verdade, a Scarlett Johansson, no caso a atriz, ela interpreta uma pessoa que, na verdade, não sabia nada da vida e depois, por causa de uma droga, vamos dizer assim, consegue alcançar, vamos pensar, um nirvana mental e conseguir acessar 100% do cérebro, né? E aí, no caso, nessa mesma temporalidade, você tem o Morgan Freeman, que eu esqueci o nome dele no filme, assim, o doutor, né? Mas basicamente ele é um médico, ele é um doutor, enfim, que trata bastante, né? Um neurocientista que estuda bastante o cérebro. E na verdade ele é bastante realista, né? As pessoas, até numa palestra, as pessoas perguntam para ele se as pessoas já utilizaram 10% do cérebro, 20% do cérebro, né? Agora fecha o parênteses do filme e vamos para a realidade. Em termos mentais, o que tem de pesquisa científica, o que tem, na verdade, por exemplo, nos papers mesmos de publicações relacionadas ao cérebro, tá? Estou falando de cérebro, na verdade, tem uma, como fala, uma
incoerência. Tem pessoas que, na verdade, falam que a humanidade, o ser humano utiliza 10% do cérebro, e, na verdade, essa é uma narrativa que o filme utilizou. Só que, por exemplo, você pega outros treinadores mentais, ou mesmo outras linhas de raciocínio, até o próprio Deepak Chopra, trabalha no livro dele, Super Cérebro, ele comenta muito disso, que, na verdade, isso não é muito real. Né? Essa utilidade do cérebro apenas de 10%, que a gente só descobriu 10%, só utiliza 10%. Então, não existe na academia, por exemplo, um equilíbrio. Tá? Não é todo mundo que diz que é 10% apenas, tá bom? Além disso, eu quero passar de uma perspectiva nossa, dentro da nossa metodologia, Alquimia da Mente, nossos treinamentos, aqui na Mangabeira Academy segue toda essa metodologia. Então, assim, o filme ele é muito tendencioso, só fala de cérebro. Você percebe isso do começo ao fim. Só que, como eu disse, como eu trabalho até a linha egípcia, a linha das antigas civilizações, Suméria, Atlântida, Lemúria, né, as antigas civilizações, até em termos espirituais, extraterrenas, multidimensionais, a gente sabe que mente não é só cérebro. Né? Mente, o conceito antigo das antigas civilizações é corpo, mente, espírito. Tá bom? Inclusive, você vai ver, eu vou falar até dos próximos aspectos, tem muito isso, só que o filme apenas foca no cérebro. É como se quisesse só focar ali, né? Então, assim, prestar um pouco de atenção. Eu sempre faço assim, eu assisto filme, mas é entretenimento, mas eu também sei que ali, qualquer filme, não só de Hollywood, mas Bollywood na Índia, ou mesmo filmes do seu país, por exemplo, que você está assistindo agora, pode ser até, né, por exemplo, estou gravando no Brasil, filmes brasileiros, as pessoas elas querem implantar memórias. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma memória implantada você não acorda. Né? E não acordar significa você não consegue ver as diferenças, você segue todo mundo, e seguir todo mundo não é sinônimo de sucesso, tá bom? É muito importante isso. E o que acontece na Lúcia é a mesma coisa. Então, o filme vai sendo narrado 0%, 10%, 20%, né? Até o 100%, que é a finalização do filme. Então, assim, é legal em termos de você entender que existe esse tipo de estudo, né? E as pessoas não costumam falar sobre isso. Nenhum filme narra muito isso, né? Então, o filme Lucy tratou disso muito bem, até a interpretação da Scarlett Johansson como até parece um extraterrestre, né, vamos dizer assim, mas na verdade se a gente pensar até de uma fisionomia, lembra muito um autista, lembra muito até o que a gente falou. Se você não assistiu o Mind Player do Uma Mente Brilhante, vai lá, tá no canal aqui, Uma Mente Brilhante, que é o Russell Crowe, que é o ator, né, e aí o que acontece? Às vezes as pessoas rotulam uma pessoa que é louca, uma pessoa que é esquizofrênica, uma pessoa que é autista, ou mesmo uma pessoa até com uma criança, com um transtorno de déficit de atenção, né, coloca esse rótulo, e às vezes nem é isso. Só que aí o que acontece na maior parte das vezes? Aquela pessoa é uma pessoa especial, ela domina coisas que a gente não domina. Né? E aí trata disso, por mais que o filme não fale disso, mas isso me chamou muita atenção. Né? E tem pessoas que na verdade são como a Lucy, já tem esse dom dentro dela, só que as pessoas ainda não estão na mesma página, entendeu? Elas ainda estão muito atrasadas em termos mentais e espirituais. Próximo aspecto, o terceiro, tem a ver com super-heroína. Né? E a gente percebe isso em relação à forma que ela consegue enxergar as coisas. Então isso lembra muito até o filme Matrix, que também foi analisado aqui no Mind Player. Vá lá depois desse Mind Player, no episódio, vai no Matrix, que a gente falou sobre o filme Matrix em mais detalhes, tá bom? E a gente vê naquela cena que ela está em Paris, então ela consegue ver as cenas, né? Então ela passa assim, passa até ela consegue ver todo mundo, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo, para onde que vai, qual que é as coordenadas de tudo, né? E você tem os ideogramas também, da mesma forma que o Matrix trabalhou, né? Então você percebe o quê? Que isso tem bastante do super-herói. Né? Lembrando que isso não tem nada a ver com a mente, tá? O domínio mental, tá? Isso também é uma parte mais de entretenimento. Lembrando que aqui não tem certo e errado, tá bom? Porque chega no momento que, na verdade, por exemplo, até na cena que um monte de gente vai querer matá-la. Aliás, tem duas cenas, né? A primeira, na verdade, soldados da França, né, os policiais vão lá e ela desmaia todo mundo, né? E outra cena que também é todo mundo com a arma na mão, só que aí as balas caem e eles começam a ficar flutuando. Né? Entre outras cenas, a gente poderia falar do filme inteiro, mas assim, eu quero ser bem sucinto, bem objetivo, até porque o meu tempo também é valioso como o seu tempo, tá bom? E aí o que acontece é coisa muito super-herói. E a gente sabe, até, mesmo que você não acredite, mas eu estudo muito essa parte até dos fenômenos extraterrenos, fenômenos espirituais. A gente sabe que pessoas que na verdade têm um alto desenvolvimento espiritual, elas nunca vão
trazer para a humanidade certos conhecimentos as quais a humanidade não está preparada, né? Então essa coisa do super-herói é muito Hollywood, é muito essa coisa dos filmes que querem passar, né? Essa cena eu vi ali, putz, não é assim. Porque um ser que na verdade tem uma inteligência acima nunca vai fazer isso, não precisa. Né? E além disso, desmaiar a pessoa sem a pessoa deixar, isso na verdade você fere o princípio da espiritualidade, que é o livre-arbítrio, né? Você pode até, assim, às vezes a arma não vai atirar, né? A pessoa não vai conseguir, mas ao mesmo tempo você interferir, né, em outra individualidade, você fere uma das leis do universo. E as pessoas fazem muito isso. Acham que, na verdade, isso não fere. Isso pode até ser entendido como magia negra, dependendo do caso, entendeu? Porque você está interferindo numa escala. E isso que acontece, por exemplo, a gente fala muito disso, nas vibrações. Então, quando uma pessoa está muito negativa, você sente. Né? Se você é sensitivo, se você trabalha isso, né? Você já está alinhado com o que a gente fala aqui no canal, ou mesmo no nosso trabalho, os treinamentos, se você já é aluno de algum treinamento, ou mesmo da Academia da Alquimia da Mente, você já sabe o que eu estou falando. Porque tem pessoas que, na verdade, sentem, e isso acontece também nesse filme da Lucy, entendeu? Só que aí, no caso, entra muito essa parte do cérebro, né? Então, você percebe que é a super-heroína do cérebro. Né? E aí, no caso, você vibra por ela, você torce por ela, porque, na verdade, você quer ver algo diferente. Só que, ao mesmo tempo, lembrando, a gente sabe, assim, em estudos sérios, em estudos acadêmicos, isso, na verdade, você tem que ir a fundo, né? Você tem, por exemplo, o Dr. Stephen Greer, que trabalha muito isso, entre outras pessoas, né? Que trabalha até ufologia, vamos dizer assim, entre contatos que nós temos com outras civilizações, ou mesmo com pessoas que conseguem acessar outras dimensões, ou mesmo... pegando até a teosofia, né, a Madame Blavatsky, quando ela conseguiu fazer os livros, né, o Véu de Ísis, ou mesmo os outros, tem muitos livros, né, agora por cabeça eu não vou lembrar, mas assim, a gente sabe que no fundo, a gente tem um acesso, tem pessoas que conseguem acessar os registros acásticos e trazer essa informação, né? Então, assim, é uma coisa que, na verdade, não é apenas mental do cérebro, mas é uma coisa além, só que aí de uma forma mais entretenimento, tem toda uma série da super-heroína. Tanto que tem a cena do tiro, né? As pessoas, mais materialidade, né? Então, a gente vê ali que é para trazer a Lucy como a super-heroína. Quarto aspecto, a gente tem como se fosse um casamento, né? Você tem uma significação, na verdade é uma âncora, isso é uma memória que foi implantada em você antes do filme, mas novamente eles implantam essa memória através da cena antes e depois no final vai aparecer também, que é a Lucy, né, que diz que foi o primeiro ser humano encontrado, aí no caso foi na África, né, alguns países, enfim, a gente pode falar Etiópia, né, enfim, do que a gente conhecia naquela época, mas ao mesmo tempo pode não ser na Etiópia, pode ser em outra região, mas enfim, a Lucy foi denominada assim, mas era uma espécie, né, chamada Australopithecus, tá bom? Eu não sei se você estudava isso, ou mesmo quando você era criança você estudou, talvez você não lembre, mas essa memória já está no seu subconsciente, tá bom? Quando você viu aquela cena da Lucy, você já falou, o ser humano já foi um macaco, né? Então aí você lembra de Charles Darwin, teoria da evolução. Isso a gente até falou nos outros Mind Players. Só que assim, aí depende muito do que você acredita, eu sempre falo assim, eu respeito muito outras religiões, frequento para entender, leio bastante livro até para a gente sempre entender que o maior mestre é aquele que está sempre aprendendo, não aquele que diz que sabe, né? Então é muito importante isso. E hoje a gente sabe, assim, o Darwin, na verdade, até evolucionistas já falaram isso, que o Darwin ele estava errado em várias teorias, em várias, assim... A teoria da evolução, da seleção natural foi vendida de uma forma que, na verdade, ela é precisa, ela é verdadeira e ela é 100% verdade. Só que ela não é 100% verdade. Tanto que evolucionistas, eles falam que o Darwin não conseguiu provar tudo que, na verdade, está escrito lá. Né? Foi mais um marketing do que, como o Isaac Newton também, quem fez o marketing do Isaac Newton naquela época, no século XVI, né? Foi o Halley, que a gente conhece muito pelo cometa Halley. Né? Existe marketing na ciência, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que acontece com a Lucy da Australopithecus é a mesma coisa. Tanto que tem um livro até de mentores meus, né? Um que eu estou lendo recentemente é o Human by Design, que não tem em português ainda, mas seria o Homem pelo Design, que é do Greg Braden, né? Greg Braden, e aí no caso ele fala muito sobre isso, que na verdade a gente sabe, e até por arquivos, vamos falar,
esculturas arqueológicas, sítios arqueológicos, livros, né, que são das antigas civilizações, que somos nós, nossos antepassados. A gente sabe que, na verdade, a mutação que a gente tem, genética ou mesmo física, ela não mudou há 200 mil anos. Nós somos a mesma espécie há 200 mil anos. Não existiu esse tipo de mistura entre Australopithecus ou mesmo Homo erectus, né? A gente é Homo sapiens. Então, assim, quer você acredite ou não, isso, na verdade, tem cientista que é contra o Greg Braden, como outros mentores, Joe Dispenza, Bruce Lipton, né? Enfim, mas a linha que a gente trabalha aqui, assim, eu não vou agradar todo mundo, como você, na verdade, também faz o que você faz, né? E se você ficar ouvindo os críticos, você não vai conseguir fazer nada. E nessa parte da Lucy do Australopithecus me chamou muita atenção, porque o filme quer ancorar isso. Quer que você acredite que, na verdade, nós somos aquele ser e nos evoluímos a tal ser da inteligência. E isso, na verdade, narra do começo ao fim, que nós fomos uma bactéria, fizemos osmose, né? No começo mostra isso, que vai duplicando as células. Que nós somos peixes, que nós somos répteis. Então, a ciência é vendida para você como quando você era criança, adolescente e como adulto, assim. Até hoje você acredita. Só que a verdade, com V maiúsculo, da humanidade, da história da humanidade, está cada vez sendo dita. E não tem como os governos, ou mesmo o governo oculto que a gente fala, assim, tanto da luz como das trevas, sabe que vai chegar a hora que a verdade vai ter que ser dita, entende? Então, assim, no nosso trabalho, né, tanto meu, Diego, como aqui dentro da Mangabeira Academy, em todas as línguas que a gente tem os treinamentos, em todos os vídeos, a gente sempre fala, existe a verdade, a gente fala disso, porque tem outras pessoas falando, e é muito importante, presta muita atenção, vai estudar mais, né? Eu sempre falo isso, eu não sei de tudo, só que ao mesmo tempo ali é uma âncora para você acreditar que na verdade a gente veio dali, mas não é. Né? E quanto mais você estuda, menos você sabe. Então prestar muita atenção nisso. Isso me chama muita atenção, eu precisava falar isso aqui dentro do Mind Player. Quinto aspecto, 5D, 3D. Ali é visível, né, a diferença entre terceira dimensão e quinta dimensão. E você vai vendo isso em relação à evolução da própria personagem, própria Lucy, né, na figura da Scarlett Johansson. E a gente percebe isso, por exemplo, no começo. Então, ela estava com sono, estava com um namorado, né? Lembrando que o filme se passa no começo em Taiwan, né? Eles não pegaram a China, tem também um motivo, né? Para não... Como fala, Hollywood está sempre querendo fazer umas parcerias com a China para que passe uma imagem da China. Você vê vários filmes que foram gravados lá, Transformers, vários filmes novos também, Batman também foi gravado em Hong Kong, né? Então você percebe o quê? Que tem uma grande parceria, mas sempre para mostrar essa parte, né? Taiwan, na verdade, seria o lugar feio, né? Tem isso também, presta muita atenção nisso, memória implantada em você. Tá bom? E aí, no caso, vai evoluindo. A Lucy vai ficando cada vez o quê? Mais introspectiva. Ela vai analisando. Tanto que a primeira cena que a gente percebe disso é quando ela encontra a amiga. E a amiga fala de coisas... encontrei um homem ontem, né? E pra ela, pra Lucy, isso é superficial. Né? Ali é a terceira dimensão para a quinta, entendeu? Porque relacionamento físico apenas não significa relacionamento espiritual. Então é muito importante. Ali a gente já vê a primeira sacada. E a evolução do filme acontece muito disso. Por mais que eles não coloquem isso, tá? Mas se você está preparada, já está alinhada com a nova era aquariana, já está percebendo em relação... As pessoas têm buscado novos caminhos, têm buscado novas terapias alternativas para a saúde, emprego, né? O que eu posso fazer da minha vida? Ganhar dinheiro e ser feliz com o que eu faço, né? Então você percebe ali que tem um trabalho muito bem feito. Eu acho que foi legal, né? Assim, eu não posso também exigir o máximo, porque também tem umas restrições, né? Nem todo mundo quer passar isso, mas eu acredito que o filme passou de uma forma muito legal, tá bom? Do terceiro D para quinto D. Então não tem certo e errado. A Lucy no final, por exemplo, ela desaparece, né? A gente vai falar isso até no próximo aspecto, mas tem esse conceito, né? Então, não existe polaridades. Na terceira dimensão é polaridades. Então, esquerda, direita, você tem bom e mal, você tem branco, preto, você tem noite e dia, né? Então, essa coisa da terceira dimensão, que ou eu tenho que ser desse lado ou eu tenho que ser de outro, né? Na 5D, não. As polaridades, elas existem, o universo é assim, é a lei do universo, só que eu sei que tem o princípio do ritmo. Né? E o caminho do meio é o que me leva a evoluir. Eu não preciso estar nos opostos. Até porque, por exemplo, se eu ficar doente, eu não consigo ter saúde. Né? E quando eu sei que eu vou ficar doente, o que? Eu posso vir para cá. É o princípio do ritmo. Né? E a gente percebe isso muito no filme. Tanto que a Lucy sabe, em vários momentos, que ela pode morrer. Né? Até estava fugindo, por exemplo, quando os três caras a polícia da França, né, Interpol, lá na Europa, pega o cara em Roma, não vou nem tentar lembrar agora, Roma, França, acho que é Berlim, né, o terceiro, aí eles levam para o mesmo hospital,
por exemplo, ali ela sabia que os caras já estavam lá, mas sabiam que também já tinham gente chegando. Então isso é o quê? Você ter uma multidimensionalidade, você sabe para onde você está indo. Isso é 5D, não é o objetivo desse vídeo do Mind Player, mas você percebe que tem alguns elementos ali que são memórias implantadas. Você começa a enxergar isso. E quando eu falo memória implantada, são coisas tanto antes no seu subconsciente, quanto são implantadas ali no filme, e depois você vai começar a pensar sobre isso, tá bom? Então, é um aspecto muito importante. O sexto aspecto e último aspecto, eu sei que é um filme muito longo e é muito denso, assim, agradeço bastante, né, a Cleonice por ter passado pra gente, é o final do filme, tá bom? E o final do filme, na verdade, narra esse 100% de domínio do cérebro apenas, né? Então já narra assim, por exemplo, não trabalha nem a parte da espiritualidade, nem a parte física, né? Digo no sentido de evolução. Na verdade, até mostra, né, que na verdade ela faz animações e tal, mas isso novamente é muito mágico, é muito Hollywood, né? E ela às vezes quer provar pros cientistas, né, que ela está certa em relação a isso. Enfim, tem um monte de aspecto ali que é meio questionável, mas enfim. O ponto é, no final do filme, novamente mostra aquela Lucy, Australopithecus, mas ela é como se ela voltasse pro começo de tudo, tá? E lembrando, não existe começo de tudo. A gente tem a concepção, a pré-concepção, que na verdade o Big Bang é o começo de tudo. Mas isso, novamente, no filme é bem falado sobre isso, sobre o conceito do tempo. Né? E hoje a gente sabe que até a física, né, a física quântica, né, você percebe que eles têm estudado, né, uma teoria única, e na verdade tem física que concorda, tem física que não concorda com a teoria das cordas, tá bom? Então não existe, por exemplo, como novamente, não existe 100% de acordo, todo mundo concorda na mesma coisa, né, em relação a certos aspectos, mas a gente sabe que em relação às leis do universo não adianta você questionar, porque é uma lei, né, a lei do amor é a mesma coisa, né, é uma lei. Quanto mais você ama, quanto mais você agradece, quanto mais você perdoa, mais sua vida evolui, mais você prospera. Isso são leis, entendeu? Se você, na verdade, está sintonizado com isso, dá mais certo a sua vida. Né? E o que fala isso também lá no filme. E no final, você percebe o quê? Que vai nisso, até que desaparece tudo. É como se ela voltasse no Big Bang. Mas lembrando, é meio incoerente, porque ela até fala que o tempo não existe. Né? Então, se um ser como esse fala que o tempo não existe, então não existiu o começo. Né? Porque não tem começo e nem fim. É tudo uma coisa só, na verdade é movimento. Né? Isso, na verdade, dá um nó na cabeça. Por isso que é importante você não se precipitar, ou mesmo começar a acreditar em várias teorias que são ditas, principalmente vendidas para você acreditar. Tanto que, até hoje, por exemplo, não falam de certas pessoas que eu admiro na ciência, na escola. Né? Eu não aprendi, eu tive que aprender sozinho. Então, às vezes, eu aprendi mais fora da faculdade, eu fiz pós-graduação, enfim, até fora da pós, do que dentro de uma academia. Né? Então, a gente percebe o quê? Que existem mais conceitos. Então, quando a Lucy ela sai e a última mensagem que você tem no celular do policial francês porque ele pergunta onde ela está. É uma pergunta bem colocada, porque ela fala, eu estou em qualquer lugar, né? I'm everywhere, eu estou em todos os lugares. Que é o conceito que a gente tem de Deus, né? Então, lembrando que Deus, cada um tem um entendimento, né? Aqui a gente respeita todas as religiões, mas eu falo muito do conceito da espiritualidade, que tem a ver com o conceito da respiração, do sânscrito, o Atman, das antigas civilizações, tá? É o conceito que você tem com você. E a Lucy, no final, na verdade, ela passa esse conceito da espiritualidade. Só que o filme inteiro foi sobre cérebro, mas não fala do coração, por exemplo. Né? Por exemplo, dessa conexão que nós temos, não só nervosa com o cérebro, mas de tudo todo, entendeu? E aí você percebe que tem o casal. No final é perfeito, eu vou dizer assim, no final é perfeito. Porque é o conceito de Deus, e nós somos deuses. Nós podemos tudo se nós tivermos domínio mental, se nós tivermos domínio espiritual sobre nós. Né? Então, o filme ele foi criticado por causa disso, provavelmente. Né? E a gente não dá pra saber o que o cara criticou. Mas tem gente que é pago pra falar o que fala. Né? Na crítica você sabe disso, não é novidade. Né? Então, assim, se o filme é criticado, vá assistir, como que foi o primeiro aspecto. Mas mais do que isso, entenda que tem certos aspectos que você precisa desenvolver na sua vida. Eu acho que assim, o filme ele trabalhou o melhor que pôde e fez muita coisa. Eu achei muito legal, porque é um filme, eu gosto de filme que sai da realidade, que te mostra, na verdade, o que é real. Né? Porque a gente vê um filme de Hollywood que só tem tiro, ação, super-herói, só foge da realidade, às vezes você não pisa no chão e tem muita gente só flutuando. Tem muito pisciano, vamos dizer assim, né? No mundo da lua, que a gente até brinca, né? Eu sou pisciano, tá? Mas eu não sou só pisciano. Eu tenho os 12 signos dentro de mim. Como você, pode ser de um signo, mas você tem 12 signos. Mas aí precisa estudar, precisa aprender como você, na verdade, pode utilizar os 12 signos ao seu favor. Mas não é o foco aqui. Mas você percebe que o filme dá muito pano para manga. Eu poderia falar muito tempo aqui, mas
eu quero fechar agora o Mind Player. Eu espero que você tenha gostado desse Mind Player. Esse filme é muito legal, a gente poderia falar por horas e horas, porque trabalha muito o conceito da mente. Novamente, Cleonice Carvalho, muito obrigado, querida, por você ter indicado esse filme pra gente. A gente já tem novas pautas de pessoas que já passaram pra gente, mas se você ainda não escreveu aqui na área de comentários, ou mesmo está ouvindo a gente em outra mídia, vá no YouTube, youtube.com/Diego Brasil e dá a sua contribuição, principalmente aqui no canal do YouTube, porque fica melhor pra gente controlar as sugestões de pauta, tá bom? Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, basta clicar aqui no botão inscreva-se. Além disso, eu convido você para clicar no sino. Através do sino você vai receber todas as notificações dos próximos Mind Players e dos próximos vídeos aqui no canal. Eu agradeço demais você ter assistido esse vídeo e com certeza nos vemos em mais vídeos no futuro. Muita luz e prosperidade para você. Um beijo no seu coração, um forte abraço, até logo, tchau, tchau.